O legislativo normatiza, o executivo, ele executa as normas, ele executa a política governamental e o judiciário julga os conflitos de interesse. E essa separação precisa ser preservada, sob pena de termos a Babel, de Claro. termos aí o mistério, voltarmos à época da caverna, do totalitarismo, considerado um dos poderes. A gente teve o Supremo impedindo a nomeação do Lula ministro da Casa Civil de Dilma, em função da investigação que corria em curso, e tivemos no governo Bolsonaro o Supremo impedindo a nomeação do Alexandre Ramagem. São diferentes dos casos, na sua opinião? A meu ver, as duas situações padeceram do mesmo vício. Aham. O vício quanto à autoria. Será que o presidente da República não tem a prerrogativa de escolher um auxiliar, no caso da presidente Dilma, quanto ao ex-presidente Lula para chefiar o gabinete civil? Será que o presidente da República não tem a prerrogativa de indicar o chefe da Polícia Federal, que é o Supremo, que deve fazer essa indicação? Supremo não é tutor do presidente da República. O desgaste é enorme quando o Supremo não se limita à área que lhe é reservada constitucionalmente. Ele vai para a vitrine e na vitrine o estilingue funciona. Isso é péssimo, paga um preço indevido. Que o Supremo se limite realmente a preservar os ditames constitucionais, impondo a quem quer que seja esses ditames. Essa é a função do Supremo. O senhor falou de autocontenção, né? Muito importante essa palavra. E vitrine. Há uma discussão, vez ou outra ela volta, sobre a necessidade ou não de que julgamentos sejam retransmitidos pela TV Justiça. Como evitar que o ministro se envaidece do poder que tem, da atenção que a mídia dá e transforme aquilo como a sua atividade fim, está querendo aparecer de alguma maneira? Qual foi o efeito maior da TV Justiça? Aproximar o judiciário da sociedade brasileira e a sociedade brasileira do judiciário. Sim. A TV Justiça, ela acabou por robustecer a publicidade dos atos administrativos, e o ato de julgar é um ato administrativo, jurisdicional, e se mostrou responsável apenas por duas coisas. E em relação a uma delas, eu me refiro ao passado: a melhoria das gravatas e o penteado da ministra Ellen Grace, o coque da ministra que não saía um fio do lugar. E, no mais, super positiva. E houve um detalhe: na minha gestão eu só levei um parente para o Supremo Tribunal Federal, que foi o meu secretário de comunicação, o Renato Parente. Seria parente no patronímico. Eu penso que os aspectos positivos da TV Justiça, que é uma TV educacional, são enormes. E é uma grade super democrática. Transmite as sessões do Supremo, mas transmite inúmeros programas das diversas áreas do direito. Verdade. Cabe, então, a cada ministro se policiar, se autoconter, né? E quem chega ao Supremo, dizia o ministro Nelson Jobim, já chega com o perfil formado, com o currículo pronto. Ele não tem a bancada para se projetar junto à sociedade. Ele já chega com um nome construído. Pelo desafio imposto ali da cadeira, né, de ministro supremo. Não é necessário você ter um pouco mais de experiência, de vida, inclusive, no exercício da magistratura, do exercício da judicatura? A Constituição, ela tem as balizas, a idade mínima para chegar ao Supremo. Eu cheguei ao Tribunal Superior do Trabalho e eu creio que honrei a indicação aos 35 anos com a idade mínima. E é a idade mínima também para o Supremo. E eu diria até mesmo a você que eu prefiro lidar com a pessoa mais jovem, sem vícios,
do que com a pessoa já com inúmeros vícios de cometimento, de prática no dia a dia, né? Não penso que deva haver mudança do sistema atual, que é um sistema experimentado, Entendi. que os integrantes, como eu disse, percebam a envergadura da cadeira, isso é que é importante, e percebam, acima de tudo, que ser juiz é opção de vida, não é estar juiz, é ser juiz. O senhor elogiou o Sérgio Moro, a atuação dele na Lava Jato. Eu lhe pergunto, o senhor acha que ele daria um bom ministro? Daria, e eu digo mais, e eu falei a ele como, quando ele foi me visitar como ministro da Justiça, ele um pouco encabulado, eu muito espontâneo, eu descontraí, eu disse, como você deixou uma caneta de juiz, um cargo efetivo, para ser auxiliar do presidente da República? E posso adiantar que se ele tivesse permanecido como juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, ele teria chegado ao Supremo, seria escolhido e guindado da primeira instância para a mais alta instância do judiciário pátrio. Mas ele fez a opção de vida dele com um desgaste desnecessário e eu agora fico até satisfeito por ele ter recuperado, junto ao público em geral, a imagem de cidadão. A Lava Jato, a gente sabe o benefício que ela trouxe, e a gente tem visto o desmonte dela, né, nos últimos anos, quase como uma vingança do sistema, né, em relação a essa iniciativa de investigação que acabou-se, em função, né, da própria dinâmica do crime, ela acabou se espraiando e avançando sobre diversos órgãos, diversas instâncias aí, não só a questão né, da Petrobras, mas ela avançou até mesmo para a atuação de escritório de advocacia, avançou para a economia, para os grandes grupos econômicos, avançou para fundos de pensão, enfim. Acaba que tudo está um pouco conectado, né? Ainda mais quando você tem grandes grupos que atuam em diferentes áreas estratégicas, que é o caso, né, de Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, são empresas que eram empreiteiras na sua origem, mas que se transformaram em grupos econômicos com atuação em diferentes áreas, na área de energia, na área de limpeza urbana, na própria área de construção de navios, enfim, uma coisa que acabou, enfim, criando essa teia, e aí quando a Lava Jato entra, ela puxa essa teia e vem tudo, né? Bom, os benefícios ficaram, eu acho que assim, deixou uma herança na memória das pessoas, de que a sociedade tem de reivindicar a moralidade pública, tem de reivindicar a transparência, tem de reivindicar que o poder público e a iniciativa privada têm uma relação não promíscua, né? Como é que o senhor vê como ela foi, não só do ponto de vista da narrativa, sendo destruída a partir do momento que você cancela condenações baseadas em filigranas jurídicas? Eu digo mais, assim, como é que o Supremo muda o entendimento, depois de julgar recursos sobre a questão lá da competência da 13ª Vara, e de repente, 5 anos depois que esses processos já foram feitos, já foram julgados na segunda, já foram julgados na terceira instância, né, já muitos deles já foram alvos de centenas de recursos, já foram ouvidas testemunhas, já foram feitas as análises da polícia, né, as perícias, etc. Se reuniu provas, quer dizer, se gastou um dinheiro incalculável da justiça, do dinheiro do contribuinte, se gastou um tempo importantíssimo do próprio judiciário, que é abarrotado de processo, e 5 anos depois tem uma decisão que anula isso tudo, cancela isso tudo. O senador chegou a dizer, à época, no início da Lava Jato, que era preciso estancar essa sangria, porque, evidentemente, não interessava maus políticos, existem bons políticos no país, né? A Lava Jato. A Lava Jato prestou, como você mesmo ressaltou, relevantíssimos
serviços ao país. Tanto que nós tivemos devolução de milhões de reais. Bilhões. Bilhões. De onde saiu esse dinheiro, né? Agora, o nosso sistema é um sistema sábio, de freios e contrapesos. A decisão do juízo fica sujeita à revisão Sim. no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Sim. E fica sujeita, inclusive, ao crivo de Tribunal Superior e envolvendo matéria constitucional ao crivo do Supremo. É como funciona o nosso direito, a organicidade do nosso direito. Agora, no Brasil, ao invés de se dar o dito pelo não dito, avança-se culturalmente assim? Não. Quando se dá o certo pelo errado, ou o errado por certo, nós não temos a segurança jurídica. Eu sou um crítico do que ocorreu relativamente à Lava Jato. Ainda bem que não ocorreu no tocante ao mensalão, né? E, na época, o que decidido, porque foi, inclusive, pelo Supremo, prevaleceu. Agora, a competência da 13ª Criminal. Será que a 13ª Criminal de Curitiba avocou esse processo envolvendo a Petrobras? Não. A primeira lavagem de dinheiro da Petrobras ocorreu em Londrina. Aí o juiz federal, ao se defrontar com a notícia crimes, ele disse, olha, há uma vara especializada em lavagem de dinheiro no Paraná, que é a 13ª, e remeteu o processo para a 13ª. E aí, pela continência e pela conexão probatória, as demais questões foram enviadas à 13ª Criminal. Agora, vejo o fato de ter suplantado, como se suplantou a Lava Jato, como um retrocesso. Nessa discussão da Lava Jato, eu te confesso que talvez um dos episódios mais constrangedores foi você ter um julgamento sobre suspeição e competência, que foi o que aconteceu com esses julgamentos, e os ministros, alguns desses ministros, se utilizarem de provas ilícitas como reforço argumentativo, que foi o termo, inclusive, usado por um desses ministros. Nós tivemos um crime que foi cometido por um hacker que está solto. Em qualquer lugar, esse sujeito que hackeou todo mundo, ministro do Supremo, ministro do STJ, desembargador, juiz, procurador, jornalista. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, esse sujeito estaria preso com uma sentença de anos de cadeia, dezenas de anos de cadeia, porque esse é um crime, é uma violação constitucional, e o sujeito já está solto. E aí, o produto desse crime, ele é utilizado ali por alguns órgãos de imprensa e tal, até aí tudo bem. De repente, você tem ministros usando esse produto, desse crime, e aí eu fico me perguntando qual é o sentido disso, né? Porque cadê a teoria da árvore, do fruto da árvore? Envenenada. Da árvore envenenada. Quer dizer, você tem. E aí é o inverso disso, aí se muda o entendimento, se passa a utilizar uma prova ilícita para julgar algo lícito. A prova, o elemento probatório alcançado mediante fraude, evidentemente não pode ser acostado a um processo, não pode servir a uma condenação e não pode servir também a um pronunciamento de suspeição de um juiz. Prova ilícita é ilícita para todos os efeitos. Isso não é bom, não se coaduna com o nosso figurino legal. Você tem que apreciar os elementos e ver como esses elementos surgiram, se os meios foram meios adequados segundo a legislação. Se foram adequados, você considera os elementos, se não, você tem que extraí-los do processo. Essa é a organicidade do direito, é a dinâmica que precisa ser observada. Agora, não se pode também presumir o excepcional. Você presume o ordinário,
comumente ocorre, não o excepcional ou extraordinário, né? E isso precisa ser observado. Não vejo com bons olhos, não vi com bons olhos a suspeição declarada do juiz Sérgio Moro pela segunda turma, não foi pelo plenário, nem tampouco vejo com bons olhos a utilização para declarar-se essa suspeição de elementos obtidos de forma fraudulenta. E o juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito que manteria diálogo com o Estado acusador, com o Ministério Público. Mas que juiz criminal não mantém diálogo com o promotor de justiça, com o procurador da República, que personifica o Estado acusador? Todos mantêm diálogo. O senhor está tocando um ponto, eu queria reforçar esse ponto. Isso é uma coisa que a imprensa, de uma forma geral, reproduziu como se fosse um grande escândalo. Quando começaram a explorar essa temática, eu olhava assim e falei assim, poxa, mas o que tem de anormal nisso, né? E todo mundo passou a trabalhar essa narrativa de que o juiz não pode falar com o Ministério Público, o juiz não pode falar, então ele não pode falar com o advogado, então ele não pode falar com ninguém, ele tem que se fechar numa bolha para decidir as coisas. Por favor, enfatiza esse ponto. Como é que é o dia a dia de... O gabinete de juiz sempre foi um gabinete aberto. Eu recebia advogado, recebia integrante do Ministério Público, da Defensoria Pública, recebia inclusive partes leigas e recebia com a porta fechada. Não exigia, como chegou a fazer um colega, que não vou nomear, não exigia que comparecesse também o advogado da parte contrária. E há uma máxima: quem tem medo de picada de mosquito é porque já foi mordido por cobra. Que receio! A capa que nós envergamos, ela nos dá tranquilidade, nos dá segurança para manter diálogo com as partes em geral, sem se presumir qualquer cooptação, qualquer tendência do julgador, né? Eu vejo o diálogo como um diálogo adequado. Outra coisa é tentar se envolver o julgador. Isso nunca ocorreu comigo, né? Talvez eu fosse, no contexto, um pouco esquisito, mas sempre atuei dessa forma. Nunca receei dialogar, trocar ideias em si com um integrante do Ministério Público, com um advogado de uma das partes, com a própria parte. Quer dizer, criminalizaram uma coisa que é uma rotina no país inteiro. Aliás, eu até lembrei... porque assim, em determinado momento falaram assim, porque as delações eram negociadas via WhatsApp, muitas vezes. Aí eu lembrei que tem um juiz, inclusive, que famoso lá em São Paulo, que criou isso anos antes da Lava Jato, muitos anos antes da Lava Jato, esse tipo de facilitação, né, no diálogo, porque você não precisa ir lá presencialmente, você hoje tem processo digital, e o diálogo, o aplicativo de conversas, ele é a própria forma de diálogo, né? Então não tem nada de errado em você trocar mensagens num aplicativo de conversa. A deturpação de encarar-se de uma forma negativa o diálogo mantido. Claro. Foi o que eu falei, vamos presumir um procedimento relativo ao homem médio, ao que se aguarda do agente que atua em nome do Estado. Isso é muito importante. Sem dúvida.